Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero informá-los que todo esse culto será direcionado às nossas crianças e será um culto de adoração, um culto de homenagem, ou em homenagem às nossas crianças. Então convido você, a partir de agora, a estar participando do nosso culto e chamando as crianças para que esteja assistindo ao nosso culto em homenagem a elas, ok? Por isso, então, convido você, ou todos que estão nos assistindo, a estarmos orando ao nosso Deus. Uma oração de gratidão. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo dia, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo Teu cuidado, agradecer, ó Deus, pelas Tuas misericórdias que têm sido grande para conosco. Queremos agradecer por essa oportunidade onde iremos oferecer um culto ao Senhor primeiramente e também um culto em homenagem às nossas crianças. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares e principalmente para as nossas crianças. Que o Senhor desde já receba esse culto, essa adoração, que possa chegar no Teu trono de graça e que possa, ó Deus, trazer mudança aos nossos pensamentos e também aos nossos comportamentos. Nós Te louvamos e agradecemos e oramos no nome de Jesus. Então, a partir de agora, nós estaremos trazendo uma homenagem às crianças. Vamos lá? Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor.
que eu tenho para falar do meu filho, que ele é uma criança muito especial para mim. É uma criança maravilhosa, ele é muito educadinho, é uma simpatia em pessoa. Que a gente que é mãe não consegue decifrar o que o filho é pra gente, mas o Enzo é uma criança muito esperta. É o meu orgulho, é tudo pra mim. Convido a você a estar abrindo as suas Bíblias lá em Marcos capítulo 10, dos versos 13 até os versos 16. Jesus abençoa as crianças. É um texto muito conhecido de todos. Tá? Marcos 10, do 13 ao 16. Diz assim a leitura. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Que Deus abençoe essa leitura que fizemos. Eu sou Samuel e na minha igreja eu participo da escola bíblica. Lá eu aprendo muitas coisas legais. Um dia aprendi que Jesus tinha uma profissão e seus discípulos também. Jesus foi carpinteiro, Lucas médico, Pedro pescador, Mateus cobrador de impostos. Aí a professora perguntou o que a gente quer ser quando crescer. Bom, sempre que meus pais me veem conversando com os meus amigos, eles dizem que eu vou ser jornalista. Eles acham que eu sei contar boas histórias. Já meus colegas de escola dizem que eu vou trabalhar num banco. Eu sempre estou guardando o dinheiro que meus pais me dão para gastar na lanchonete. Meus avós falam que eu vou ser assistente social. Às vezes eu vou na casa deles para ajudar a varrer o quintal e recolher o lixo. Mas só Papai do Céu ouve minhas orações e sabe por que eu faço essas coisas. Por isso, sempre que me perguntam o que eu vou ser quando crescer, eu digo que posso ser muitas coisas. Mas toda vez que eu oro, dou minha ofertinha, reúno meus amigos ou vou fazer o bem, eu sei o que já sou. Eu sou missionário. Oi, Lelê, parabéns pelo seu dia, Dia das Crianças. Você é a filha que pedimos para Deus e agradecemos a Ele todos os dias por você. Você é muito especial para a nossa família. Amamos você. Feliz Dia das Crianças. Beijo. Beijo. Esse final de semana, a partir de sábado, domingo e segunda-feira, é daqueles famosos feriadões, aonde muitas famílias já foram, né, para as praias, já foram para as chácaras e divertir, aproveitando aí o calor. Pois bem, 12 de outubro, existe duas festas no nosso Brasil, no nosso país. Primeiro é o da Padroeira do Brasil e o Dia das Crianças. A gente sabe muito bem que o feriado é por causa da Padroeira, né, do Brasil. E o Dia das Crianças acaba tomando também, em muitas partes do Brasil, uma proporção maior do que a festa da Padroeira. Pois bem, em alguns países, essas datas são diferenciadas e existem algumas motivações para isso. Vou dar um exemplo. No Japão. No Japão, o Dia da Criança é comemorado no dia 5 de maio. Em Moçambique, é dia 1º de junho. No Brasil, foi instituído o Dia das Crianças em 1920, pelo então deputado federal Galdino do Vale Filho, mas foi assinada pelo então presidente Arthur Bernardes em 1924. De 1920 até 1960, praticamente 40 anos, essa data do dia 12 de outubro foi passada em branco, como o Dia do Índio, o Dia Dia da Bandeira, praticamente não existia. Até então,
a empresa Estrela, juntamente com a Johnson & Johnson, fizeram um pacto e lançaram um brinquedo que a partir de então, 1961, tornou-se mais efetivo o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças. Em muitos outros países, a data é comemorada no dia 20 de novembro, onde a ONU instituiu ou aprovou a Declaração dos Direitos das Crianças. Só para que vocês possam ter uma noção de como foi feito ou de como é essa história do Dia das Crianças. Vamos mais uma parte das homenagens às nossas crianças. Filho, a mamãe está aqui hoje para te desejar um feliz Dia das Crianças e dizer para você que você é um presente maravilhoso que Deus me deu. Então, que você seja muito feliz, você cresça, né, no conhecimento, na palavra de Deus, cresça em graça e em conhecimento, que você se torne um homem segundo o coração e a vontade de Deus, e que Deus possa sempre estar com a mão dele sobre você, te abençoando. Mas enquanto você não cresce, né, que você possa aproveitar muito a sua infância, seja criança, brinque bastante, né, porque não tem nada melhor do que ser criança. Então seja muito feliz, meu filho, saiba que a mamãe te ama muito e que eu sempre vou estar nas arquibancadas da vida torcendo por você, tá? Grande beijo e fica com Deus. Abraços da mamãe, viu? Tchauzinho. Irmãos, nós fizemos a leitura de Marcos, capítulo 10, do 13 até o 16, aonde nós vimos, através da leitura, a valorização e a demonstração do amor na prática, o exercício da prática de Jesus, do tratamento, como deve ser feito e o reconhecimento das crianças. Pois bem, se os irmãos notarem no texto anterior ou na mensagem anterior, os escribas, os fariseus, os doutores da lei estavam discutindo sobre a questão do divórcio. Enquanto um grupo discutia sobre a questão do divórcio, da separação, da destruição da família, alguns pais trouxeram ou queriam trazer as crianças para que fosse apresentado, que fosse trazido, que fosse dirigido a Jesus, para que o mesmo pudesse impor, colocar as mãos sobre eles, para que pudesse abençoar as crianças. É interessante notar que nessa mesma cena, algumas pessoas queriam desfazer do casamento, enquanto outras demonstravam ali o cuidado e o carinho para com as suas famílias. É interessante notar que os discípulos, os pais trazerem as crianças para serem apresentadas, os discípulos então licenciaram, né, ou repreenderam o que os pais, para que não chegasse, não se aproximasse próximo de Jesus. Era muito comum naquela época as crianças serem abençoadas, né, pelos chefes das sinagogas. É como até uns anos atrás, e algumas famílias ainda têm esse costume de os filhos pedirem as bênçãos, né, ou a bênção para o pai. Pai, a bênção. Deus abençoe, filho. Apesar que com o tempo isso está sendo acabado, se perdeu, na verdade, esse tratamento. Como também os discípulos. Os discípulos, eles eram abençoados pelos mestres. No caso, Jesus, sendo mestre e rabi das Escrituras, também abençoava os seus discípulos. Era muito comum, então, naquela época. Mas uma questão interessante que a gente nota, quando os pais estavam levando as suas crianças ou seus filhos para que Jesus as abençoasse, em nenhum momento é registrado, ou o texto quer nos traduzir dessa forma, que os pais levavam as crianças para serem curadas fisicamente ou emocionalmente, e nem também para que Jesus ensinasse sobre as Escrituras para elas. O que os pais queriam era que Jesus as abençoasse, que a presença de Jesus se fizesse presente na vida daquelas crianças. Infelizmente, muitos pais
desprezam hoje em dia essa importância da exposição dos filhos diante da presença de Jesus. Então, nós como pais, você, eu tenho certeza que faz isso, ou já fez isso, quando seus filhos eram pequenos, e hoje, aqueles que têm filhos pequenos, devem ser conduzidos para a presença de Jesus. A gente sempre fala quando temos oportunidade. Se a gente quer ver os nossos filhos, mesmo que estamos vivendo numa situação difícil, onde hoje os nossos adolescentes e os nossos jovens, de um modo geral, infelizmente, muitos estão perdidos, eu digo isso de um modo geral. Se estão fora da igreja ou muitos não conhecem o Evangelho, a melhor maneira, ou local, ou lugar para estarmos, ou ensinar é a nossa criança no caminho em que ela deve andar, para que quando estiver mais velha, ela não venha se desviar, e se porventura vier a se desviar, ela sabe ou conhece o caminho do aprisco. Então, se a gente quer ter os nossos filhos numa pegada, num caminho que tem um direcionamento cristão, com ensino da palavra de Deus, é conduzi-las ou conduzi-la até a comunidade ou estar em comunhão com os irmãos. E isso é parcela minha e sua. É parcela do pai, da mãe, do papai e da mamãe. Então, cada papai e cada mamãe tem a responsabilidade de estar levando ou sendo essa presença de Jesus também na vida das crianças. É um papel muito importante nosso que temos aqui. Não é simplesmente dar alimento ou sustento, mas também a responsabilidade, porque a própria palavra de Deus é que nos ensina isso. Então nós somos os pais, somos os canais, ou somos o ponto de partida para conduzir essas crianças até a presença de Jesus. Mas é interessante que quando há o encontro das crianças com Jesus, nós ficamos surpresos. Por que os discípulos barraram as crianças? Por que os discípulos impediram ou repreendiam então ali o que estava acontecendo, ou de aquelas crianças poderem chegar até a presença de Jesus? Infelizmente, era uma cultura daquele povo. Aqueles irmãos que leram, na época, ou no ano 50, 60, quando foi escrito o livro de Marcos, mais ou menos 60, 70, esse período de 50 a 70, na era cristã, era muito comum. As crianças não tinham valor. As crianças não eram contadas. As crianças não tinham o seu lugar. Graças a Deus, isso mudou. Nós precisamos compreender, quando se fala essa questão de cultura, nós precisamos compreender uma coisa, que os apóstolos de Jesus trataram daquela questão como uma parte da cultura, mas nem sempre essa cultura está certa. Então eu peguei um trecho de um livro, ou de uma mensagem, do pastor Aristarco Coelho, da Igreja Batista do Caminho, em São Paulo, e eu vou ler na íntegra, para que os irmãos possam entender essa questão de cultura. E muitas vezes acontece isso nos nossos lares. Diz assim, há famílias em que é costume xingar os outros com palavrões. Em outras famílias faz parte da tradição a humilhação e a zombaria. Há famílias em que o silêncio é uma regra de ouro que encobre o sofrimento e a dor de seus membros. Outras famílias cultivam tradições destrutivas para o caráter dos pequeninos e reforçam comportamentos de vingança, violência e agressão. Nem sempre o que é costume em nossas famílias está de acordo com o desejo do Senhor. Nem sempre as nossas tradições são boas de serem seguidas. Por isso devemos sempre confrontá-las com o princípio eternos da palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes nós pegamos, isso eu herdei do meu pai, isso eu aprendi da minha mãe. Então isso é cultura, nós aprendemos assim e vamos desenvolver dessa forma. Então nem sempre a cultura que é ensinada, que é transmitida pelos nossos pais, nós devemos aplicar também aos nossos filhos. Nós vivemos hoje uma outra realidade.
Infelizmente, aí, vamos pôr há quase 2000 anos atrás, Jesus teve esse princípio, ou essa atitude para com os apóstolos, para com os discípulos, que isso é que trouxe, ou que nos traz uma ilustração ou um ensino bem diferente. O que nós temos que pegar aqui, o que entender, foi a reação que Jesus teve para com os discípulos. Mas foi a cultura, daquela época. Mas graças a Deus, Jesus, ele agia e tinha uma visão bem diferente dos discípulos. Então, a atitude que os discípulos tiveram de barrar, né, as crianças trabalhando, vivendo ou vivenciando dentro da sua cultura era errada. Então a reação de Jesus, a sua indignação é que deixa esse texto bonito. E eu quero falar no seguinte sentido. Algumas pessoas, vamos aqui abrir um parênteses, algumas pessoas acham que Jesus, dentro do seu ministério, deveria ser pacato. Eu gosto de Jesus mais quieto, um homem manso, né? Muitas pessoas acham disso. Jesus não permaneceu sempre quieto, manso, pacato, ouvia as coisas erradas e não fazia nada. Os irmãos sabem muito bem de que em algumas situações ele se manifestou com mais firmeza. Então Jesus, nessa situação, ele não concordou com a atitude do tratamento que foi direcionado às crianças. Hoje a gente vê também, por isso que foi criado o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito, né, da ONU, onde fez a questão aí dos direitos das crianças, mundialmente falando, a questão dos tratamentos, né, ou do tratamento que é feito para as nossas crianças, quando muitas são judiadas, desprezadas, maltratadas, e elas têm o direito, porque muitas delas a gente sabe muito bem que são indefesas. Pois bem, a atitude coerente e uma atitude muito importante que a gente analisa nesse texto ou nessa mensagem são duas palavras. Vai parecer até um pleonasmo ou uma redundância, mas não é. O exemplo, nos versos, deixai vir a mim as crianças, e não as impensais. As crianças de poder se achegar. Então, um dos significados de deixar vir é consentir, dar aprovação, tornar-se possível, dar ocasião, facilitar as circunstâncias. Então, nesse sentido de deixar vir a mim as criancinhas ou as crianças, eu me lembro aqui de uma situação. Teve uma vez que a gente estava conversando com os adultos e uma criança perguntou num determinado local: mãe, nós não vamos para a igreja? Não, hoje não tem igreja não, filho. Hoje não tem igreja não. Então muitas vezes as pessoas barram, impedem de conduzir as crianças até a igreja. Então muitas vezes acham que é uma mentirinha branda, uma mentira branda, isso não vai atrapalhar em nada. Então vamos deixar ir, ouvir as crianças até Jesus. A arvinha, ou arvorinha, né? Verdinha, tem como você moldar, tem como você colocar ela de um jeitinho para ela poder crescer, os seus galinhos, a sua folhagem. Mas depois que ela pega uma certa estrutura e você vai tentar mexer, é perigoso quebrar os galhos. Então os nossos filhos são pequenas plantas que precisam ser cultivadas. Então nós, como pais, devemos ter essa tarefa. O segundo ponto é não as impensais. Esse verbo grego, ele traduz no sentido de proibir ou de colocar obstáculos no avanço de alguém. Então, para que aquela pessoa pudesse chegar a Jesus, então os discípulos colocaram como se fosse uma parede, um obstáculo para que não pudesse chegar até a presença de Jesus. Então, a gente analisa ali que Jesus parecia uma celebridade, né? Ele é uma celebridade no sentido de uma pessoa muito importante, mas ele não agiu assim. É como hoje, né, os cantores, os atores, as atrizes,
tem os seus seguranças e às vezes alguém quer pegar um autógrafo, alguma coisa ali, barra, e foi mais ou menos daquela situação. Olha, Jesus então, ele age, ele diz assim, não coloquem obstáculos, não tornem um obstáculo para as crianças. As crianças, como jovens, como adolescentes e como adultos, todos precisam se achegar a Jesus. Melhor se achegar a Jesus, ter o pleno conhecimento, do que procurar ou ter o conhecimento de outras coisas. E se não tem o contato, o desejo, a vontade de estar na presença do Senhor, e é a minha e é a sua função, Pai, de fazer isso, com certeza eles vão procurar outro refúgio, outro local, outro divertimento, ou algo que possa preencher esse vazio. E eu tenho certeza que você não vai querer isso. Nós temos como pais, já estou caminhando aqui para finalizar, nós como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos a valorizar a palavra de Deus, ou a Bíblia. Nós devemos sempre estar lendo a Bíblia, sempre estar em oração, para que nossos filhos, para que as nossas crianças possam também sentir o desejo de estar lendo e orando. Nós temos que entender que Jesus, Deus, o Espírito Santo, é o centro das nossas vidas. E devemos estar mostrando a eles que sem Jesus, sem Deus e sem o Espírito Santo, jamais nós vamos conseguir viver neste mundo. Então, se a Bíblia ela não é lida, se a Bíblia não é estudada, se a Bíblia é simplesmente colocada em cima de uma mesa, na estante, e é só pega aí aos domingos, eles nunca vão dar o devido valor a elas. Como você pensa que o seu filho demonstrará um apego à palavra de Deus ou à igreja, se muitas vezes nós, como pais, proferimos ou sai da nossa boca apenas críticas, condenação, ou até pouco caso, ou desfazemos muitas vezes dos nossos irmãos e até dos nossos familiares. Ah, papai, mamãe, você falou aquilo, por que eu não posso falar? Então, muitas vezes, eles acabam observando aquilo que a gente fala, e não somente aquilo que a gente faz. Talvez alguém pode falar assim, mas os discípulos estavam protegendo Jesus ali, para que não pudesse receber alguma pedrada ou alguma coisa assim, tá? Pelos os inimigos que tinham, os opositores na época. Sim, é verdade. Mas só que eles esqueceram, os discípulos esqueceram que Jesus tinha como também se defender. E as crianças ali naquela hora? Como nós estamos trazendo essa mensagem, essa homenagem às crianças, elas precisam ser lembradas sempre. E é interessante notar que a criança, ou que na criança, há sinceridade. Quando elas não gostam de alguém, não adianta forçar. Tá? Dá a benção pro titi, dá a benção pro vovô, dá a benção pra vovó, eu não quero. Né? Não nesse sentido, mas elas são muito sinceras. Elas não têm duas caras. Não é como uma moeda. Elas são sinceras. E aqui elas sentiam alegria de poder estar na presença de Jesus. Então, os discípulos não conseguiram entender isso, mas Jesus conseguiu, porque Jesus sabia que o reino de Deus pertence às crianças. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 15. E é por isso então que Jesus trabalhava daquela forma. Porque Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como você. Tá? Então, o mais interessante naquela situação, olha só, e tomando então Jesus, conversando com os discípulos, não impeça delas virem até a mim. E tomando-a nos seus braços, as abençoou, colocou as mãos sobre elas e dirigiu uma bênção para aquelas crianças. Então os pais daquelas crianças queriam que o Senhor colocasse as mãos sobre elas e abençoassem. E Jesus então, olha só, os pais queriam que Jesus abençoasse.
E Jesus não tomou um passo, ou deu um passo a mais. Além de abençoar, Jesus pegou em seus braços. É por isso que nós temos hoje o costume, né? De pegar as crianças, ou de colocar as crianças nos braços, na apresentação, né, das crianças na igreja, e orar e abençoar, seguindo então aqui o exemplo deixado por Jesus. Agora, interessante é que quando Jesus pega ali as crianças, começa a abençoar, começa a pegar, a abraçar as crianças, né? A gente não sabe o certo, o que Jesus realmente fez ali, tá? Eu fico imaginando aqui a cena, Judas, por exemplo, a cara feia que Judas deve ter feito, né? Ou até talvez a ruga na testa de Pedro, os pensamentos da cabeça de Tomé, talvez o sorriso, né, nos lábios de João, sem entender nada do que estava acontecendo ali. Mas é interessante que Jesus nos traz, ou nos trouxe, essa lição muito importante, de poder amar, de poder cuidar. Não é porque é apenas os nossos filhos, os nossos sobrinhos, ou até os netos, ou até uma criança que nós não conhecemos, mas porque elas também são importantes no reino de Deus. A criança, é muito comum as pessoas, é o futuro. Nem o futuro, é o presente. É um presente que Deus te deu, que Deus nos deu, e ela só é criança, aquele período, depois de vai se tornando adolescente, acabou aquela fase de criança. Né? A gente até brinca, filho, você é uma criança. Eu não sou mais criança, eu sou uma mocinha. Né? Então, dependendo da situação, adolescente, jovem, adulto, daqui a pouco já é pai, já é mãe, já é avô, avó, e assim a vida vai girando, vai tendo aquele ciclo. Tá? As crianças precisam ser tomadas nos braços. Crianças precisam sentir-se seguras e amadas. Crianças precisam ser abençoadas através de vidas íntegras e corretas, como a de Jesus. Crianças precisam ser tocadas pela mão do Mestre. E nós, como pais, somos esta extensão. Então nós é que estamos fazendo essa função de poder abraçar, de poder abençoar os nossos filhos. Tá? Jesus nos ensina, através desse texto, que eu e você, papai e mamãe, nós devemos então trazer esse amor, ser referência para as nossas crianças, para os filhos, netos, né, como nós falamos. Não há substituto para o relacionamento. Crianças precisam participar, crianças precisam interagir. Elas são gentes e precisam ser abraçadas e beijadas. Não há nada que substitui o amor. Vou concluir aqui dizendo uma palavra da psicóloga Ana Maria Almeida, que também trabalha com famílias, casais e criança. Ela diz assim, dentro do seu texto, ou dentro da reflexão que pode servir para mim, para você, para nós. Pode ser que você esteja pensando, essa mensagem de hoje talvez não sirva para mim, porque, afinal de contas, eu não tenho filhos, ou os filhos já cresceram, né, não são mais crianças. Mas eu quero lembrar que Jesus também não tinha filhos gerados, né, de si mesmo. Mas ele acolheu todos nós. E segundo o primeiro livro de João, todos aqueles que aceitaram Jesus tornaram-se como filhos de Deus. E Jesus, então, acolhendo aquelas crianças, simbolizando que é o mesmo amor dispensado àquelas crianças, é o mesmo amor dispensado a mim e a você. Então isso não pode deixar de ser desculpa por ser apenas uma mensagem, uma reflexão trazida então para as nossas crianças. Todos nós fomos crianças, todos nós necessitamos, né, quando eram crianças e até agora, de carinho, de atenção, de amor. Louvado seja Deus a você que ainda se sente uma criança ou que é uma criança. Uma criança no sentido assim de perdoar, de amar, de ser manso, de ser humilde, de ser sincera. Então isso
Ou essas são as atribuições de uma criança, como eu já havia falado. Então, esta palavra também, ela é dirigida a você. Por quê? Porque se nós não tornarmos como uma criança, como lemos, nós não vamos herdar o reino de Deus. E as atitudes, como foi narrado aqui de crianças, são bem diferentes das nossas. Além da sinceridade, além do carinho, além da demonstração que elas têm de pureza, é o ato que nós devemos ter um para com o outro. Quero concluir aqui, finalizar. Diz assim, a palavra de Deus nos chama a resgatar a verdadeira expressão de amor por essas preciosidades. Essas preciosidades que Deus nos tem dado. Então, que nós possamos não impedir, não tornar obstáculo para que elas possam chegar a Cristo, mas que nós possamos abraçá-las, que nós possamos amar, que nós possamos entendê-las. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor Deus nos ensine a ser como Jesus, que amou os pequeninos e declarou o seu amor por eles em alto e bom som. Que sejamos como Jesus, que não possamos permitir que nenhuma barreira possa ter entre nós e as crianças, mas que possamos abraçá-las, que possamos tomar nos braços, e abençoá-las. Que Deus abençoe a sua vida, criança. Que Deus abençoe a sua vida, mamãe e papai, lhes dê sabedoria, lhes dê paciência, discernimento, para que você possa cumprir a sua tarefa como pai e mãe. E que você, criança, possa receber do Senhor aquilo que está preparado. Que você possa ter um futuro brilhante, com muita saúde, alegria, e que você possa crescer aí, um jovem, uma jovem forte e temente a Deus, ter uma ótima família, um bom emprego na presença do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Vamos para mais uma homenagem. Boa noite. O pastor pediu para eu falar uma poesia em homenagem às nossas crianças. E eu achei essa poesia muito bonita. Todas as pessoas têm dentro de si uma criança, que com o passar do tempo acaba reprimindo-a, escondendo-a bem no cantinho. Alguns nem se lembram mais de como é bom ser criança. Preferem ser adultos. Não entendo por quê. Temos que ser tão sérios, ainda cedo demais. E quem disse que precisamos deixar de ser crianças para enfrentarmos as loucuras do dia a dia? Por que não fazer mais castelos de areia, brincar na chuva, assistir desenho animado, rir, sorrir sem motivo algum? Mesmo que para alguns pareçamos bobos, infantis. Mostre a língua para esses alguns e diga como criança, sou bobo. E você, é feliz? Porque eu sou. Somente a criança tem a pureza de fazer amigos, antes mesmo de saber o nome deles. Ser criança é ser feliz todos os dias. Ser criança é perdoar muito mais do que brigar. Ser criança é o que todos os adultos jamais deveriam deixar de ser. Bom, irmãos, eu queria parabenizar todas as nossas crianças, e dizer que elas são muito especiais na nossa vida e que são o futuro da nossa igreja, E dizer para o Pedro que eu amo ele demais, que toda a nossa família, que ele é muito especial para nós. E um feliz Dia das Crianças para todas as nossas crianças. Mamãe, papai, crianças, meus irmãos, chegamos mais ao final de um culto esse de louvor e adoração ao nosso Deus e também homenagem às nossas crianças. O ano que vem nós teremos mais. Deus abençoe todos vocês. Tenho certeza que será um dia, Amanhã, o Dia das Crianças, será um dia muito feliz e gratificante aí a todos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor pelo culto que tivemos. Nós queremos agradecer, ó Deus, pela Tua presença constante em nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelas crianças do nosso Brasil, do mundo, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, que elas possam ser, ó Deus, salvas por Ti e que possam ter, ó Deus,
um futuro também na Tua presença. Que o Senhor possa dirigir os seus passos, que o Senhor possa ensinar os pais a dar bons conselhos, um bom exemplo de vida, um bom testemunho, para que elas possam crescer, ó Deus, e ser uma serva, um servo Teu, e que possa louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Receba o nosso culto e a nossa adoração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um feliz Dia das Crianças para todos. Até mais.